A paz, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer para os irmãos um estudo sobre a marca da besta, sobre o sistema da besta. Mas antes eu gostaria de pedir aos irmãos que ainda não são inscritos no canal, que por favor se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas e alcançadas pela palavra de Deus. O seu compartilhamento é muito importante, porque assim você ajuda o canal a estar crescendo e alcançando mais pessoas. Então, depois que você ouvir esse estudo, tire um pouquinho do seu tempo só para compartilhar ele com outras pessoas, para que outras vidas também possam conhecer essas coisas e serem edificadas, serem preparadas. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E quando nós conhecemos as coisas que vão acontecer, naturalmente nós nos preparamos para elas. O apóstolo Paulo ele disse assim, em 1 Coríntios 14, se eu não me engano no versículo 8, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Veja que tem um contraste do se revestir de toda a armadura de Deus com o som incerto da trombeta. Porque se vestir de toda a armadura de Deus é se preparar para a batalha. Se a pessoa ela escuta a trombeta de forma incerta, de forma incorreta, ela não sente a necessidade de se preparar. Para que ela vai se preparar para uma coisa que ela não entende ou que na mente dela ela não estará aqui quando esse tempo chegar? Por exemplo, o arrebatamento pré-tribulacionista. Se a pessoa ela acredita que ela vai ser arrebatada 7 anos antes do fim, então para que ela vai se preparar para a grande tribulação? Ela entende que na grande tribulação ela não vai estar aqui, então ela não sente a necessidade de se preparar para poder resistir nesse tempo. Então essa é uma das linhas de pregações que despreparam o povo, que manda o povo sem armadura para a batalha, assim também como o calvinismo, que ensina para as pessoas que uma vez salvo, salvo para sempre. Então a pessoa ela vai se preparar, ela vai se revestir da armadura de Deus para quê? Se ela entende que uma vez salvo, salvo para sempre, e que se Deus escolheu ela antes da fundação do mundo, ela não vai cair de modo nenhum, então para que ela vai se preparar? Porque a linha calvinista, ela ensina para a pessoa que se Deus te escolheu antes da fundação do mundo, você não vai cair, você vai ser salvo e pronto. Agora, se Deus não te escolheu antes da fundação do mundo e você está servindo a Ele, você pode estar participando de uma graça evanescente, aonde Deus está te usando, aonde Deus está fazendo hora com a sua cara, mas no final Ele vai deixar você se perder. Ele vai te entregar ao pecado e você vai se perder. É isso que o calvinismo ensina. Ele distorce completamente o caráter de Deus. É uma doutrina demoníaca isso. Ainda fala que Deus odiou pessoas antes da fundação do mundo e já as elegeu para o lago de fogo.
Isso não existe na palavra de Deus, porque na palavra de Deus, em todo tempo, Deus está entrando em controvérsia com seu povo, ele está chamando os homens ao arrependimento, ele enviou seu filho para morrer pelo mundo, e Paulo ainda deixa bem claro em 1 Timóteo, capítulo 2, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e nenhum se perca. Então, essas duas linhas, pré-tribulacionismo e calvinismo, elas mandam pessoas despreparadas para a batalha, mandam pessoas sem armadura e a pessoa não vai poder resistir nesse tempo. Porque se a pessoa ela não se prepara para a batalha, como que ela vai resistir? Entende o que eu estou falando, irmãos? Então a palavra de Deus, ela nos alerta. Nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Compartilhe essas mensagens nos seus grupos, porque o conhecimento dessas palavras vai fazer com que as pessoas se preparem, estejam alertas, se revistam da armadura de Deus, se policiem mais, busquem mais santidade, porque elas entendendo as coisas que acontecem no tempo do fim, elas só não vão se preparar se realmente não quiserem, não porque não foram avisadas. Então, caso você não seja inscrito, inscreva-se, e você que já é inscrito, compartilha e ajuda o canal, porque muitas pessoas vão estar sendo edificadas através do seu compartilhamento. Então, eu precisei estender um pouco esse estudo para falar isso, para incentivar você a compartilhar estudos com outras pessoas, para que outras vidas também possam conhecer e serem salvas. Então vamos começar lendo o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 14 ao 18, aonde vai dizer assim: isso falando da besta que emerge da terra. Nós vemos que no livro do Apocalipse tem, no capítulo 13, terão duas bestas. Uma emerge do mar e outra emerge da terra. A besta que emerge do mar, você vai ver em Apocalipse 17 que o mar são povos, línguas e nações. Então aquela besta que emerge do mar, que tem os 10 chifres, que representam 10 reis de 10 nações que vão estar com autoridade no mundo, e isso tem ligação com a ONU, com a Organização das Nações Unidas, que serão 5 países do Oriente, 5 do Ocidente, pegando assim o mundo inteiro. Essa besta que emerge do mar são povos, línguas e nações. A besta que emerge da terra refere-se ao Oriente Médio, ou seja, a terra de Israel, a terra, o mundo árabe no geral, refere-se ali ao Oriente Médio quando fala terra. E essa besta que emerge da terra, ela tem ligação com o mundo árabe, igual eu fiz em outros vídeos.
ela tem conexão com o islamismo. Só que essa besta ela não está sozinha. Ela é o falso profeta, mas tem 2 chifres. Esses 2 chifres são 2 reinos de falsas testemunhas, ou seja, juntamente com o falso profeta, virá um reino de falsos profetas que o acompanharão e enganarão a muitos. Então, entendendo isso, nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz: Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Ora, esse número é 666. Então aqui, irmãos, veja o versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. O que quer dizer isso, é número de homem? Essa frase é número de homem não quer dizer que é o número de um homem, como foi perguntado para mim hoje pela manhã, mas sim que é criação humana. É uma criação humana inspirada sim pelo espírito do anticristo. Veja o que diz em Apocalipse 13, no versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então veja, o anticristo, que é o falso profeta, ele seduz os homens da terra, seduz a humanidade com os sinais que ele recebeu autoridade para executar. E com isso ele faz com que os homens façam uma imagem à besta. Então é por isso que lá no final diz: aquele que tem, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, ou seja, é uma criação humana inspirada pelo espírito do anticristo, porque o anticristo ele seduz os homens com sinais que lhe foi dado executar e manda os homens fazerem uma imagem à besta. E diz ainda: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer
quantos não adorassem a imagem da besta. Então, viram, irmãos? É uma criação humana. E essa criação humana, inspirada sim pelo espírito do anticristo, ela faz oposição à marca de Deus, ela faz oposição a Deus. Por quê? A imagem que os homens fazem à besta, ela fala. Como que os homens podem fazer uma imagem que fala? A única forma é pela tecnologia, pela inteligência artificial. Vejam que a tecnologia ela está avançando e crescendo cada vez mais. Então, a tecnologia, no tempo da besta, ela vai estar no seu ápice. Veja que mal chegou o 5G e já estão falando do 6G. Então, esse 6G, eu ouvi pouco falar dele, mas a intenção dos homens através do 6G é interligar o mundo em um único sistema. Veja como que isso está tudo relacionado com a marca da besta. E essa marca ela faz oposição a Deus por quê? Porque ela exige adoração. Essa criação humana que é a imagem da besta, ela exige adoração. E e aquele que não tem essa marca não pode comprar nem vender. E essa marca ela é posta na fronte ou na mão. Veja o que diz em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Mão e fronte, nos mesmos lugares aonde nós vemos que é posta a marca da besta. Então veja que a marca da besta, que além de fazer oposição a Deus, essa marca da besta, ela não está relacionada somente ao sistema mundial, mundo físico, mas também ao mundo espiritual. E por que essa relação entre mundo físico e espiritual? Porque algumas pessoas realmente elas falam, não, a marca da besta ela é só uma marca que a pessoa recebe fisicamente e é isso mesmo. Outras pessoas já falam, não, a marca da besta ela é espiritual, não é nada que a pessoa vai receber em seu corpo. E na verdade não, irmãos. A marca da besta ela está relacionada com as duas coisas, tanto com o físico como com o espiritual. Físico e espiritual por quê? Porque a palavra fala, é número de homem, é criação humana. E quem seduz os homens
para criarem a imagem da besta é o anticristo. E ele está sendo influenciado, ele é o próprio filho de Satanás, o anticristo. Então o espírito do anticristo ele está influenciando o mundo. E os seus demônios estão agindo também na vida das pessoas. Porque veja que a besta que sobe da terra, ela é o falso profeta. Eu fiz um vídeo um estudo de 3 partes. E peço aos irmãos que não ouviram esse estudo de 3 partes da besta da terra, que vejam os últimos estudos e ouçam essas 3 partes do estudo da besta da terra, que vocês vão entender melhor. Então, essa besta da terra é o falso profeta. Só que os 2 chifres nela representam 2 reinos religiosos que eu falei nesse estudo. Eu não vou falar agora para não estender ainda mais. Mas é só você voltar na parte 1 que você vai ouvir direitinho. Na parte 1 do estudo da besta da terra. Então, são 2 reinos de falsas testemunhas. Por que eu falo falsas testemunhas? Porque Deus vai enviar primeiro as testemunhas verdadeiras. E aí, a besta do mar se levanta junto com o anticristo e mata as testemunhas de Cristo. E nisso ela começa a agir. O falso profeta, que é o próprio anticristo operando sinais, junto com o seu reino de falsos profetas, que vão ter juntamente com ele, que são os 2 chifres da besta da terra. Então, ele é o falso profeta, mas tem falsos profetas junto com ele. Entenderam? Então, a besta da terra, ela aponta para as 2 coisas. Ela mostra que é o falso profeta, o anticristo no singular, mas os 2 chifres são falsos profetas, então são vários falsos profetas. Assim como as 2 testemunhas não são apenas 2 homens, mas é uma porção da casa de Israel e da casa de Judá. Judeus e gentios, uma porção da igreja, que estará pregando na unção e no espírito de Moisés e Elias. Então são várias pessoas também, várias testemunhas de Cristo, e do outro lado várias testemunhas do anticristo. E as pessoas vão escolher de que lado vão ficar. Então, irmãos, por causa do conflito do mistério do Evangelho, que é falado em Efésios 6, e o mistério da iniquidade, o mistério da transgressão da lei, que é falado em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então nisso nós temos esse conflito. Por isso que a marca ela é tanto espiritual como física. Então a pessoa que ela aceita a marca da besta, começa a adorar a imagem da besta e dá ouvidos ao anticristo, ela estará também fazendo alianças com demônios. Então nisso nós vemos um sistema de controle mundial que Satanás ele está criando através da tecnologia. E a besta, a imagem da besta, ela é feita pela inteligência artificial para que a imagem possa falar. E esse sistema de controle mundial pela tecnologia, nós vemos no profeta Zacarias, capítulo 5,
Zacarias capítulo 5, do versículo 5 ao 11. Vai dizer assim: Saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os olhos e vê. Que é isto que sai? Eu perguntei: Que é isto? Ele me respondeu: É um efa que sai. Disse ainda: Isto é a iniquidade em toda a terra. Essa palavra iniquidade foi traduzida de forma incorreta. No hebraico é a palavra ain, que é um AYIN, e a tradução correta é olho. Então veja, essa iniquidade é o olho de toda a terra. E para onde que está sendo levada essa iniquidade? Versículo 11 está dizendo: para onde que está sendo levado esse olho de toda a terra? Olha só. Essa iniquidade é o olho de toda a terra. Eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada dentro do efa. A mulher, você se lembra lá do Apocalipse, a prostituta. Prosseguiu o anjo: isto é impiedade, e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja tampa pôs pesos de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então vê, esse efa que ali tinha a iniquidade, que é o olho de toda a terra, foi levantado entre a terra e o céu. Ou seja, vê quantos satélites não são lançados para o céu hoje com câmeras para ficar monitorando a Terra. E aqui está falando o olho de toda a terra. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? Respondeu-me, para edificarem aquela mulher uma casa na terra de Sinar. A terra de Sinar é a terra da Babilônia. Então está mostrando o quê? Que a grande Babilônia que fala lá no Apocalipse, é o olho de toda a terra, e diz: e estando esta acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então veja, a grande Babilônia, que fala que é um mistério lá no Apocalipse, não é apenas uma cidade, embora tenha a cidade principal, mas refere-se ao mundo inteiro. Por quê que refere-se ao mundo inteiro? Porque é o olho de toda a terra. Então veja, hoje no mundo, os homens estão criando um sistema tecnológico espalhando câmeras para todos os lugares e monitorando as pessoas. Hoje você não tem privacidade nenhuma, porque tudo que é feito nas suas redes sociais, o sistema está sabendo. Vê quantas permissões precisam ser dadas para usar um aplicativo. Então, irmãos, o trabalho que está sendo feito no mundo, o sistema que está sendo criado nesse mundo, é um sistema que
para controlar a vida das pessoas. E isso vai se intensificar porque aqueles que não receberem a marca da besta, eles não poderão comprar nem vender. E quem não compra e nem vende, não tem salário. E se não tem salário, como que você consegue ter comida? Então, irmãos, veja que o mundo ele está criando um sistema aonde o homem aceita as imposições dele ou morre por causa que diz que a imagem da besta faz morrer aqueles que a rejeitam. Então, viram quantas coisas nós podemos analisar nesse texto? E se nós pegarmos coisas nos profetas, vão ficando mais claras ainda. Então, o que nós podemos tirar de conclusão nesse estudo? É que a marca da besta, ela não é só física, mas é também espiritual. É uma criação humana, um sistema feito pelo homem, influenciado pelo espírito do anticristo, para controlar as pessoas. E as pessoas vão aceitar esse controle porque esse sistema que está sendo criado também vai lhes oferecer segurança. É por isso que Paulo diz: quando todos disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Veja que hoje as pessoas confiam demais nas riquezas, na tecnologia, no comércio, na energia, na ciência. Várias coisas que surgiram e cresceram muito a partir da Revolução Industrial, aonde modificou o mundo foi completamente alterado. Carros, aviões, motos, quantas árvores não são desmatadas para que as pessoas possam ter móveis e conforto em casa? Como a terra não é destruída para que possa se construir automóveis, o petróleo para se fazer a borracha? Quantos animais não são mortos de uma única vez para que possa abastecer supermercados? Então, esse sistema ele está destruindo a terra. E ainda você acha que é a mão de Deus que está agindo por trás desse sistema? Deus ele está permitindo, porque todo o poder está nas mãos dele. E o que acontece? Deus ele vai permitir que esse sistema chegue no seu auge, no seu ápice, aonde as pessoas vão estar confiando plenamente nisso e se afastando de Deus. E aí Deus vai mandar as testemunhas dele, as duas testemunhas, que vão começar a tocar trombeta na terra, e a partir das trombetas do Apocalipse e dos cálices da ira de Deus, todo esse sistema do mundo vai ir sendo resetado aos poucos. É por isso que lá em Miqueias 7, a partir do versículo 15, se eu não me engano, Deus ele fala assim: farei entre vós maravilhas como fiz na terra do Egito, e as nações se envergonharão do seu poder. Ou seja, Deus estava falando através de Miqueias que no futuro
ele ia fazer maravilhas como ele fez na terra do Egito. Leia Apocalipse 16, principalmente, os cálices da ira de Deus, e leia as 10 pragas que foram lançadas no Egito. Você vai ver como elas são semelhantes. São semelhantes demais. Então, irmãos, esse era o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Peço perdão por qualquer barulho, qualquer coisa que possa ter acontecido durante os estudos. E peço aos irmãos mais uma vez, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe o seu joinha e compartilhe principalmente, para que outras pessoas também possam receber esses estudos e chegarem a crescer no entendimento, na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.